Quando o relógio bateu o último minuto, a verdade começou a transparecer no silêncio. Bem-vindos ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião, Harrow. Compartilhem de onde vocês estão participando. Suas vozes enriquecem este mistério. Vamos começar. Há noites que se anunciam com um senso de experimentação. Notamos primeiro as pequenas mudanças às lâmpadas diminuídas, como se o próprio ar fosse conspiratório. O relógio na lareira subitamente importante. Um lacaio instruído, com solenidade desnecessária, a trancar as portas externas para a noite. Era exatamente uma dessas noites no número 14 da Grosvenor Square, a residência londrina do Sr. Ambrose Davenant, financista, colecionador e mecenas de diversas causas. Eu tinha ido a convite do coronel Stratton, um conhecido alegre dos meus tempos de regimento, que me abordou em Piccadilly naquela tarde e insistiu para que eu preenchesse uma vaga no jantar. Você vai gostar de Davenant, ele havia dito. Ele gosta de jogos. Disseram-me que haverá uma distração depois do prato de peixe. Algo para deixar os poetas nervosos. Se os poetas estavam nervosos, disfarçavam isso sob orquídeas e fumaça de cigarro. Os cômodos do número 14 eram notáveis mais pelo bom gosto do que pelo tamanho da Davenant. Acreditava firmemente na proporção, e os convidados se reuniram com a complacência de pessoas igualmente à vontade em um museu e em um banco. Notei um ator famoso cujo perfil havia vendido 1000 ingressos para a sessão da tarde. Um quaker com reputação de filantropia implacável, um gestor de fundos de hedge. Antes mesmo de o termo existir, chamavam-no de especulador e franziam a testa, e, mais intimamente ligado ao anfitrião, o círculo íntimo que as colunas de fofoca faziam questão de numerar e nomear. Era o cerne da noite que importava. Lá estava a senhorita Lydia Arkwright, protegida de Davenant, uma jovem esbelta com mãos de pianista e uma voz calma e ponderada. Corria o boato de que ela seria sua noiva, mas seus olhos não possuíam aquele brilho fixo que teria resolvido a questão. Lá estava o senhor, Lionel Greaves, secretário particular de Davenant, um homem de testa séria, e com o hábito de ficar 5 centímetros atrás da autoridade. Ao lado dele estava Miles Harbury, sócio de Davenant, um homem austero com queixo proeminente que fizera fortuna no ramo de navegação e parecia encarar cada conversa como um exercício de táticas de comboio. No fundo da sala, sob um retrato dos ancestrais de Davenant, homens alertas e predadores, a julgar pela aparência, estava a senhora Beatrice Mordaunt, irmã de Davenant, uma mulher de cabelos grisalhos sóbrios e traços firmes, cujo sorriso, quando pronunciado, era uma concessão às boas maneiras. Ela conversava com o Dr. Rowan Talbot, um médico da minha geração, bem conhecido em Harley Street, um homem de cabeça fria que sempre usava a gravata como uma equação precisa. Perto deles, pairava a atriz Vivienne St. Clair, um pouco mais velha do que sua reputação sugeria, cujo riso era como um espelho de mão habilmente angulado, refletindo o que escolhia. O próprio Davenant, observando seus convidados, transmitia uma impressão não de prazer, mas de cálculo. Uma cabeça esguia e elegante, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, um cravo na lapela. Ele se movia com a desenvoltura cuidadosa de alguém que havia derrotado muitos oponentes sem jamais perder um botão de punho. Ele bateu palmas pedindo silêncio após o prato de peixe e os murmúrios cessaram. O lacaio colocou uma grande tigela de cristal sobre a mesa central. Davenant ficou ao lado dela com uma faca de papel e uma expressão quase alegre. Meus amigos, disse ele, Londres nos oferece entretenimento diariamente, muitos deles caros e a maioria esquecível. Esta noite, oferecerei um que não custa nada, e espero será lembrado pelo menos pela manhã. Aqui ele fez uma pausa, o showman afetado, e deixou o sorriso se alargar um pouco. Vamos jogar um joguinho, apropriado para uma noite tempestuosa. Chamo-lhe a última hora. Ao ouvir isso, a certa St. Clair bateu palmas de alegria e a Sra. Mordaunt encolheu o queixo.
As regras são simples, continuou Davenant. Cada um de vocês escreverá, anonimamente, o que faria se lhe restasse apenas 1 hora de vida. A última hora antes da morte. Podem ser sinceros ou fantasiosos. Podem confessar ou se gabar. Podem acertar contas ou perdoar o mundo. Mas não assinem seus nomes. Recolherei as cartas, lerei cada uma e escolherei a mais. Como posso dizer? Esclarecedora. O autor será recompensado. Ele ergueu uma pequena caixa e a chacoalhou. O som de pedras batendo umas nas outras criou uma música intimista, uma pequena recompensa para o vencedor. Todos nós poderíamos usar uma pequena recompensa. O maxilar de Miles Harbury se contraiu ligeiramente. Os olhos da Sra. Mordaunt não se moveram. Lionel Greaves observava a tigela como se fosse um livro-razão com colunas ocultas. A voz de Lydia Arkwright, polida e seca, cortou o murmúrio. E as portas, Ambrose? Trancado, disse Davenant com um tom agradável e fez um gesto. Ouvimos os ferrolhos no vestíbulo. Estamos sozinhos por 1 hora. Ninguém entra, ninguém sai. Londres pode sobreviver sem nós por 60 minutos. Ora, Ambrose, disse a Sra. Mordaunt, mais teatralidade. Todos os jogos são teatros. Davenant abriu um pequeno estojo de couro e tirou cartões rígidos cor creme e uma caneta tinteiro. Escreva, dobre uma vez. Coloque sua oferenda na tigela. Achei a situação inesperadamente divertida. O coronel me cutucou e eu peguei um cartão. O que eu faria? Confesso que meus primeiros pensamentos foram os mais banais. Fazer um telefonema, queimar uma carta, beber um copo de algo que eu adorava e nunca tinha condições de comprar. Então, inexplicavelmente, minha caneta escreveu: caminhar até o parque onde eu entendi pela primeira vez que poderia ser corajoso e dizer ao menino que eu era então que ele não será mais. Dobrei o cartão rapidamente, sentindo de repente que havia deixado o ambiente revelar demais de mim. Ao meu redor, o ritual prosseguia. Assenta Santa, Claire escrevia rapidamente, com um pequeno sorriso brincando no canto dos lábios. A Sra. Mordaunt segurava a caneta com a severidade de uma professora. Lionel Greaves debruçava-se sobre o cartão, protegendo-o como se Ambrose pudesse avaliar cada palavra. Miles Harbury não escreveu por 1 minuto inteiro. Então, com um grunhido, rabiscou uma única linha, dobrou o papel e pareceu satisfeito. Lydia Arkwright não tinha pressa, queixo apoiado na mão, olhos fixos no horizonte. O Dr. Talbot escreveu muito pouco, riscou tudo e depois escreveu menos ainda. Quando Davenant pegou a tigela, felou com ares de juiz em um tribunal. Separou as cartas com a faca de papel e bateu levemente a lâmina na borda. Lerei-a sozinho, disse ele. Um homem deve ter permissão para suas ilusões sem a interferência de uma plateia. Retirar-me-ei para meu escritório. Concedam-me sim a hora que lhes pedi. 10 minutos antes da meia-noite, nos reuniremos novamente e coroarei meu vencedor. Enquanto isso, sintam-se em casa e reflitam sobre suas consciências. Elas têm me servido de inspiração. Ele ergueu a tigela e dirigiu-se ao escritório que dava para a biblioteca interna, acompanhado pelo lacaio que carregava a caixa de bugigangas. A porta fechou-se com um clique firme. Notei, porque estava procurando a delicada maçaneta da porta e percebia coisas onde não devia, que a chave estava do lado de dentro. Seguiu-se, como costuma acontecer após uma intensificação artificial, uma descontração. As conversas recomeçaram, com tons alterados. Falávamos com a voz ligeiramente mais alta de pessoas fingindo ser exatamente como eram 5 minutos antes. O coronel falou sobre um cavalo. A certa Santa. Claire riu e perguntou de quem era a última hora que terminara no Savoy. O Dr. Talbot, sombrio, queixou-se dos pacientes que consideravam o repouso uma afronta. Lydia Arkwright aproximou-se da lareira e aqueceu as mãos, embora o quarto não estivesse frio. Ele encara a privacidade como um esporte, disse ela, sem se dirigir a ninguém em particular. Você escreveu algo perigoso, disse Vivienne St. Clair,
encarando-a. Consigo ver isso nas suas sobrancelhas. O perigoso, respondeu Lydia, seria não escrever absolutamente nada. A senhora. Mordaunt aproximou-se o suficiente para ouvir aquilo e tensionar dava para sentir como uma corda de viola. Ela disse muito suavemente: Nunca se deve ceder aos impulsos do Sr. Davenant. Isso só os encoraja. Pelo contrário, acrescentou Harbury, com a voz rouca e áspera, esta pode ser a primeira coisa produtiva que Ambrose tentou em todo o trimestre. Você tem testado sua paciência. Com ele, murmurou Lionel Greaves, e então, pálido como um fantasma, pareceu que ia engolir a própria língua por ter falado daquela maneira. Harbury não se dignou a responder. A hora se arrastou com a peculiar insistência do tempo que está sendo observado. A tempestade que ameaçara o dia todo finalmente chegou, e a chuva atacou a praça com dedos pequenos e astutos. O cômodo lotado e reluzente tornou-se levemente opressivo. Vaguei até a porta da biblioteca uma ou duas vezes sob o pretexto de admirar as lombadas dos livros. Era uma porta encantadora, a madeira incrustada em um padrão Art Deco, o tipo de porta que, pensava-se, só se podia abrir com um floreio especial. Às 11h20, um lacaio entrou com uma bandeja de café e bebidas alcoólicas. O Dr. Talbot pediu café preto. A Sra. St. Clair preferiu um copo de madeira. A Sr. Mordaunt recusou tudo. Lydia não escolheu nada, mas depois mudou de ideia e pediu água. Harbury serviu-se de uma grande dose de conhaque e bebeu metade de uma só vez. Lionel Greaves ficou parado sem jeito perto da mesa de serviço até o lacaio se retirar. Então pegou um pequeno copo de vinho do Porto e caminhou em direção ao corredor, como se tivesse recebido um sinal que só ele podia ouvir. Voltou quase imediatamente, parando no batente da porta com ares de quem testou uma fechadura e a considerou firme. Faltavam 10 minutos para a meia-noite quando aconteceu. Estávamos reunidos novamente, mais ou menos onde Davenant nos deixara, porque os seres humanos não conseguem resistir à tentação de retornar ao mesmo local em obediência a um cronograma. O relógio de mesa bateu meia hora, e cada um de nós percebeu que estava ouvindo. Nenhum som vinha do escritório. Então, tão repentinamente que a Sra. St. Clair estremeceu um estrondo forte, receio que não nos comportamos bem. Houve exclamações, perguntas e todos se movimentando ao mesmo tempo. Harbury atravessou o tapete em 3 passos, o coronel logo atrás e eu na esteira deles. A porta do escritório não cedeu à primeira tentativa. Está trancada, disse Harbury, e então, com o ombro, deu um tranco brutal na maçaneta. Afastem-se, disse o Dr. Talbot bruscamente. Vocês só vão estilhaçar o painel. Existe alguma chave? Na porta lá dentro, eu disse. Eu vi isso antes. Lionel Greaves, pálido até os lábios, olhou desesperado para a governanta, que surgira como uma consciência enrugada. Sra. Pettigrew, a reserva, implorou ele. Nada de cópias para o escritório do Sr. Davenant, disse ela. Uma vida inteira de desaprovação cabia nessas palavras. Ele gosta de manter as coisas em privado. Muito bem, disse Harbury com um prazer sombrio. Então vamos consultar um chaveiro chamado Harbury. Ele deu uma estocada repetidas vezes. Na terceira tentativa, a madeira ao redor da fechadura cedeu com um estilhaço repentino, e nós tropeçamos no santuário de Davenant. O escritório era um cômodo projetado para o comando. Escuro e elegante, a escrivaninha estava posicionada para que um imperador observasse seus súditos. A tigela de cristal estava onde ele a colocara, seu conteúdo pálido perturbado. Havia conhaque sobre a escrivaninha, um charuto meio fumado, um abridor de cartas como uma pequena arma. A luz da tempestade entrava pela fresta da alta janela, mas a própria janela estava fechada por dentro. No tapete albuçom, entre a cadeira e a lareira, jazia Ambrose Davenant. Ele não parecia mais teatral, parecia algo bem comum morto. A Sra. Mordaunt emitiu um pequeno som que eu não teria atribuído a ela. O Dr. Talbot
estava ao lado de Davenant, ajoelhado, com o rosto desprovido de qualquer abstração. Ele fazia o que os médicos fazem, suponho, embora eu sempre tenha pensado que, uma vez que a mente se aquieta, o resto é apenas liturgia. Respire, sussurrou Vivienne Saint Clair, como se estivesse dando uma ordem a si mesma. Harbury ficou de pé, de braços cruzados, observando o rosto de Davenant com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente. Não era triunfo, nem tristeza. Não há pulso, disse o Dr. Talbot. Sua voz era calma. Suas mãos ainda estavam no pulso do homem morto, e as pupilas estão fixas. Ele se foi. Já se passaram minutos. Meu Deus, disse Lionel Greaves, e apoiou a mão na mesa como se fosse uma viga num convés em movimento. Nós dos dedos estavam da cor de marfim antigo. Lydia Arkwright não havia ultrapassado a soleira da porta. Seus olhos estavam fixos na tigela. Então, deliberadamente, olhou para a janela fechada, a chave do lado de dentro da porta, a posição da cadeira. Seu olhar retornou ao homem morto. A senhora, Pettigrew, com os lábios cerrados, fez o sinal da cruz num gesto rápido e furioso. Chamem a polícia, disse a senhora Mordaunt. Naquele instante, ela assumiu o controle com uma serenidade que fazia com que se compreendesse como as famílias sobrevivem. Ninguém sai, ninguém toca em nada. Lionel, o telefone. Não há necessidade, disse Lydia Arkwright muito suavemente, e só então compreendi o que ela queria dizer, porque também me ocorreu, com uma curiosa sobriedade, que haveria necessidade de alguém além da polícia. O coronel se recuperou primeiro. Conheço um homem, murmurou para mim. O único homem para isso. Não terminou a frase. Não precisava. Lá fora, na praça, a tempestade castigava Londres com mais força, e dentro do escritório, o relógio, um daqueles pequenos, de bronze, na prateleira anunciou, com um toque preciso e quase indecente, que precisava ser dado corda. Estávamos em volta do corpo de Ambrose Davenant, as cartas da tigela de vidro, sussurrando umas contra as outras numa corrente de ar como um punhado de segredos tênues. E eu pensei, irracionalmente, em algum lugar da sala estava a verdadeira última hora, descrita por um de nós, dobrada 2 vezes, esperando para ser escolhida. O coronel recuperou a voz e, com um aceno breve da senhora Mordaunt, apressou Lionel em direção ao telefone no corredor. A mão de Greaves tremia tanto que o fone chacoalhou contra o gancho. A central telefônica lhe passou o número da polícia e ele falou num sussurro estranhamente conciso. O coronel, entretanto, pediu um número particular com a segurança de um homem acostumado a horários inoportunos. Virou-se de costas quando a ligação foi completada. Ouvi apenas, sim, imediatamente, por favor. Houve um acidente. Não a polícia. O senhor, Poirot. O Dr. Talbot levantou-se do tapete e olhou em volta com o cansaço da decisão. Até a chegada das autoridades, devemos considerar esta sala isolada. Peço a todos que retornem à biblioteca. Sra. Pettigrew. Um tapete. Não. Perdoe-me. Deixe-o como está. Obedecemos, em parte por respeito e em parte por um desejo supersticioso de criar uma barreira entre nós e o que havia acontecido. Eu fui o último, porque o hábito é um tirano. Observei mais uma vez os arranjos que haviam feito de Ambrose Davenant, o mestre de seu palco. A chave, girada para dentro, as pesadas persianas trancadas, as cortinas fechadas, o charuto repousando na bandeja com 8 centímetros de cinza, o conhaque, 2/3 consumidos, mas nenhum segundo copo. A tigela de cristal lapidado perto da borda, as cartas espalhadas e no tapete um único retângulo creme, como se tivesse voado para longe. Na biblioteca os rostos se organizavam em máscaras. A senhora Mordaunt sentava-se ereta, rígida em sua ordem. Lydia Arkwright estava de pé junto à lareira novamente, não para aquecer as mãos, mas agarrando-se à lareira como se quisesse estabilizar a casa. Harbury posicionou-se junto à porta como um sentinela,
Vivienne St. Clair afundou em uma cadeira e encarou a tempestade, com o perfil sereno. Greaves retornou, pálido, e anunciou que a polícia enviaria um inspetor. O coronel guardou seu bloco de notas no bolso, com um pequeno aceno de cabeça satisfeito. Ele está vindo, disse-me em voz baixa. Ele estava em casa. Chegará antes do fim da hora. Ambrose nunca esteve doente. Disse a Sra. Mordaunt, quebrando o silêncio. Se alguém sugerir que seu coração simplesmente falhou, eu os contradirei. Ninguém sugeriu isso, disse o Dr. Talbot. Mas o fracasso repentino não é algo raro. Quanto ao veneno, ele parou, consciente de que havia dito demais ao dizer de menos. Veneno de onde? Perguntou Harbury. Ele comeu o que nós comemos. E bebeu o que serviu apenas para si, observou Lydia. Ouvimos a campainha da entrada através da chuva. Um instante depois, o mordomo, grisalho de dignidade, admitiu um cavalheiro pequeno e elegante, cujo chapéu e guarda-chuva pareciam discussões concluídas a seu próprio contento. Ele fez uma pausa, observou nossos rostos e inclinou a cabeça, como quem se debruça sobre uma peça musical, complexa. Senhores e senhoras, disse ele, estou inteiramente ao vosso dispor. O coronel aproximou-se dele aliviado. Poirot, graças a Deus, um homem morto trancado em seu escritório. Você vai achar tudo muito do seu agrado. Meu coronel, não me fale de bom gosto em tal contexto, respondeu ele sem maldade. Seus olhos já haviam percorrido a porta do escritório e, além dela, a madeira quebrada. A porta foi arrombada. Por você? Por mim, disse Harbury. Então, consideraremos essa força como a última coisa que lhe aconteceu, não a primeira, disse ele. Por favor, ninguém deve entrar novamente até que eu tenha verificado. Ele removeu as luvas com uma precisão que pareceu uma bênção de ordem sobre o nosso caos e entrou na sala onde Ambrose Davenant jazia. Poirot parou logo na entrada e a desordem pareceu se manifestar. Ele não tocou no corpo de imediato. Caminhou até a janela, testou a grade interna e assentiu. Inclinou-se sobre a fechadura, examinou a madeira lascada e traçou a direção da fratura. Abre-se para dentro, murmurou ele. Portanto, quando você força, você quebra assim. Bom. Ele foi até a escrivaninha. O charuto estava lá, com a cinza intacta, perfeito demais. Com um lápis ele o ergueu delicadamente. Ele fumou e parou. Disse. A cinza diz, não me mova ou eu morro. Não houve nenhum gesto repentino. Ele cheirou o conhaque sem provar. Não é só bebida alcoólica, disse ele baixinho. Tem algo mais, algo fraco, medicinal. Ele se ajoelhou, tocou o pulso e depois a têmpora. Nem agora, nem daqui a 1 hora. Entre um momento e outro, o Dr. Talbot inclinou a cabeça. 20 minutos antes de arrombamos a porta seria razoável. Poirot apontou para a lareira. A proteção de latão foi arrancada de seu lugar e o balde de carvão estava caído sobre ela, levantando poeira sobre o tapete. Barulho, sim, disse ele, mas não há luta. Ele olhou para a tigela de cristal lapidado. E isto estava aqui, perto da borda, eu disse, como agora. Um cartão escapou. Ele tirou um envelope do bolso para pegar o papel creme, colocou-o com a face para baixo sobre o mata-borrão e o pesou com o próprio envelope. Mais tarde, seu olhar percorreu o ambiente, detendo-se na ausência de algo. Havia também uma caixinha, o prêmio. Onde está? A Sr. Pettigrew se irritou na porta. O lacaio o trouxe para dentro. Deveria estar sobre a escrivaninha. Não é, disse Poirot. Ele olhou para Harbury, que retribuiu o olhar, com o maxilar cerrado. Uma ninharia, disse Harbury. Muitas vezes, o detalhe insignificante é o mapa. Ele limpou a manga com um cuidado meticuloso e nos conduziu para a biblioteca. Antes da polícia, dos tempos, por favor, um por um. Lydia Arkwright foi a primeira a responder. Ele nos deixou pouco depois das 11. Eu fiquei perto da lareira. Eu não saí. Sr. Mordaunt? Sentei-me. Não bebi. Nada. Não falei com ninguém, exceto com o Dr. Talbot.
Doutor, café preto. 2 jogadas de xadrez ociosas com o coronel Stratton. Não continuamos. Senhor Greaves, ele umedeceu os lábios. Telefonei a pedido da Sra. Mordaunt. Verifiquei a porta da frente. Ainda estava trancada. Sr. Harbury. Fiquei junto à porta. Servi-me um conhaque e esperei. Senhorita St. Claire. Eu observei a chuva. E você, meu amigo? Ele estava se referindo a mim. Eu estava andando entre os livros, eu disse. Então, o estrondo. Todos nós ouvimos. Poirot escutou, como se a casa ainda guardasse mais um som. A campainha tocou novamente, imponente. O inspetor que entrou era sério, prático, com o caderno aberto. Olhou de nós para Poirot, sem demonstrar muita surpresa. Inspetor Finch, disse ele. Quem está no comando? Poirot fez uma leve reverência. Por este breve momento somos colegas, respondeu. Venha. Vou lhe mostrar o que existe e o que não existe. Finch anotou nossos nomes e caminhou até a porta quebrada. Espiou para dentro, cheirou o conhaque e franziu a testa. Doutor, o senhor o examinou? Sim, disse Talbot. A vida estava extinta quando entramos à força, e ninguém saiu deste andar. Não, respondeu a Sra. Mordaunt. As portas foram trancadas por ordem do meu irmão. Poirot inclinou a cabeça. Um quarto trancado, um breve intervalo e uma companhia que prefere ser acreditada. Seus olhos percorreram a escotilha caída, o porta-joias desaparecido e o cartão solitário sob o envelope. Não vamos nos apressar. A ordem retornará. Finch fechou seu caderno. Bem, Sr. Poirot. Primeiro, o escritório. Depois, cada um de vocês, por sua vez. Finch e Poirot entraram juntos. Eu fiquei pairando na soleira, uma curiosidade indiscreta em conflito com a sensação de estar interrompendo um ritual. Finch se agachou junto à escrivaninha, ergueu o decantador e cheirou. Forte, disse ele. E algo mais. Poirot inclinou a cabeça. Você também percebeu. Apenas um sussurro. O copo? Só havia um, observou Finch. Então ele bebeu sozinho. No entanto, ele se trancou entre os amigos, murmurou Poirot. Ele examinou a lareira. Com um lenço dobrado, colocou a escotilha de pé e observou a meia-lua de pó de carvão no tapete. Caiu para fora, não para dentro. O estrondo vem depois da queda, não antes. Você acha que o barulho foi armado? Acho que já era tarde, disse Poirot. E ruídos, esses sim chamam a atenção. Ele se inclinou, examinando o que havia embaixo da escrivaninha, e emitiu um pequeno som de satisfação. Com 2 dedos, delicadamente, retirou um quadrado de veludo da cor da meia-noite. Tiens. Finch pegou. Era a tampa de um estojo de joias, com a dobradiça rasgada. Lá dentro, o cetim revelava o vestígio de um colar. Então o prêmio desapareceu, disse ele, sombriamente. Então talvez tenhamos nosso motivo sem poesia. Talvez, disse Poirot, mas não devemos simplificar demais. Ele voltou-se para a janela mais uma vez, tocou na grade e olhou para as cabeças dos parafusos. Intactas, disse ele baixinho. O ladrão, se houver, está muito à vontade. Finch endireitou-se. Mandarei manter os criados em seus aposentos e revistaremos os quartos ao longo deste corredor. A Sra. Pettigrew, ao ser chamada, irritou-se novamente, mas obedeceu. Ela comandou os lacaios com uma severidade que teria envergonhado um capitão. O mordomo, com um semblante de puro desespero na gravata, confirmou o que Greaves havia dito. A porta da frente estava trancada desde o gesto de Davenant, e nenhum sino havia tocado até os chamados do coronel. As entrevistas começaram imediatamente. Finch na sala de estar menor, Poirot entrando e saindo, ouvindo não apenas as respostas, mas também a maneira como eram ditas. Greaves foi o primeiro. Sentou-se na beirada da cadeira, com as 2 mãos nos joelhos. Às 11h20, perguntou Finch. Na biblioteca, disse Greaves. Tomei um copo de vinho do Porto. Fui ao hall testar a porta quando o lacaio trouxe o café. E novamente quando a Sra. Mordaunt
Me ordenou que telefonasse. Só isso. Você esteve à vista de outras pessoas durante o resto do tempo? Sim, na maioria das vezes. Poirot, que vinha examinando a manga da camisa de Greaves com atenção carinhosa, disse suavemente: Você tem tinta aí, meu amigo? Greaves corou. Eu anoto coisas, disse ele. O Sr. Davenant dita à noite às vezes, quer dizer, ele ditava. E esta noite? Não, respondeu Greaves rapidamente. O jogo era hoje à noite. Vivienne St. Clair seguiu-o com um leve toque de perfume e desafio. Se você acha que roubei alguma bugiganga, disse ela a Finch, pode revistar minha bolsa. Mas aviso-lhe que você tirará conclusões pouco lisonjeiras sobre a minha vaidade. Ainda não houve buscas, disse Finch. Onde você estava quando o acidente aconteceu? Na janela, contando os segundos entre o relâmpago e o trovão, disse ela. Eu era criança em Kent. Meu pai me ensinou. Isso me conforta. Você acha as tempestades reconfortantes? Perguntou Poirot. Acho os horários reconfortantes, respondeu ela. Harbury foi direto. Se Ambrose usou um colar para fazer as pessoas dançarem, ele colheu o que plantou, disse ele a Finch. Mas eu não toquei nele. Arrombei a porta porque um homem estava caído. Você não gostava dele, observou Finch. Eu o considerava perigoso, disse Harbury. Há uma diferença. O Dr. Talbot fez um relato minucioso. Ele examinou Davenant e constatou o que já havia mencionado. Quando Finch, olhando para o decantador, perguntou: O senhor também sente o cheiro, doutor? Talbot respondeu: Sim, talvez alguma substância narcótica, mas não vou arriscar um palpite. A Sra. Mordaunt falou com um desdém, contundente pela especulação. Meu irmão tem inimigos, disse ela. Se vocês querem causar escândalo, escolham-nos fora destas paredes. Lydia Arkwright foi a última. Permaneceu imóvel, com as mãos cruzadas e o olhar destemido. Você olhou para a tigela antes do corpo, disse Poirot. Sim, ela respondeu, porque ele transformou o quarto em um padrão, e a tigela era o centro. Se o padrão se quebrasse, se quebraria ali. E quebrou? Perguntou Poirot. Algo se mexeu, disse ela, mas não foi isso. Antes que Finch pudesse insistir, um lacaio bateu na porta, constrangido. Inspetor, senhor, as empregadas encontraram um estojo de joias. No armário de guarda-chuvas, perto da escada dos fundos, está vazio. O anúncio do lacaio deixou o ar tão pesado na sala quanto a chuva lá fora. Finch levantou-se imediatamente. Poirot inclinou a cabeça e, com um pequeno gesto que nos alinhou como peças de xadrez, pediu à Sra. Pettigrew que trouxesse o objeto para onde estava. Ela recusou com razão mexer nele. Então a seguimos pelo corredor até o pequeno vestíbulo perto da escada dos fundos, onde os guarda-chuvas se erguiam como baionetas escuras e um cheiro de sarja úmida e sabão persistia. O armário de guarda-chuvas não tinha nada de romântico. Era apenas um armário raso com ganchos, uma prateleira baixa para galochas e uma barra de latão que lembrava um pequeno pódio. Na prateleira, torta entre dois pares de galochas, jazia uma caixa fina revestida de couro com a tampa arrancada, a gêmea do fragmento de Poirot. Finch, de luvas, a retirou. Dentro do forro de cetim branco havia a marca fantasma de uma corda de pedras, um cartucho oval discretamente gravado. Paxton, Sons, Bond Street. Poirot se aproximou, mas não soprou sobre ela. Está aqui há pouco tempo, disse ele. Veja onde toca. A prateleira está seca. Onde não tocou, as gotas dos casacos deixaram a marca. A tempestade começou meia hora antes da meia-noite. Então, foi colocada depois. Finch olhou para a Sra. Pettigrew. Quem usa este armário? Os criados ficam na entrada dos fundos, respondeu ela. Os pertences dos hóspedes estão no vestiário da frente. Nenhuma dama tem motivo para estar aqui. O dedo de Poirot traçou uma leve mancha na barra de latão. Pó de carvão, disse ele. E aqui, no cabo deste guarda-chuva, também. Ele girou a haste, para que pudéssemos ver o crescente negro em sua madeira clara.
Alguém com carvão nos dedos colocou a caixa e se firmou. O lacaio Júnior, Tom, ficou com uma tonalidade de cinza chumbo. O olhar de Finch se voltou para ele. Seu trabalho? Sim, senhor, gaguejou Tom. Enchi os baldes antes do jantar e novamente fui enviado para buscar uma bandeja. Eu nunca... Antes do jantar? Poirot repetiu suavemente. Todos os segredos? Sim, senhor. O senhor Davenant gostava deles bem recheados. Então, o do escritório estava cheio, disse Poirot. E, depois transbordou. Curiosidade. Seu tom era desprovido de triunfo. Era como se ele estivesse marcando um ponto num mapa. Finch pesou a maleta vazia em sua mão com visível satisfação. Temos um ladrão disfarçado de vítima fatal. Pânico. Uma fuga rápida. Uma saída pelos fundos. Vou mandar revistar os funcionários. A senhorita St. Clair deu uma risadinha, como o tilintar de um cristal. E as damas também, inspetor. Muito democrático. Vamos começar pelo que faz sentido, disse Finch, mas mesmo assim olhou para a bolsa dela. Poirot ergueu a mão. Se você procura, acusa. Se você acusa, adverte. Sejamos sutis. Quem escondeu isso escolheu um lugar que certamente seria descoberto pelos criados na primeira busca. Isso não é ocultação. É sugestão. Diz, procurem ali, não aqui. Portanto, não foi um criado. Harbury grunhiu. Ou uma estúpida. Um ladrão estúpido não arromba uma mala sem deixar farpas debaixo das unhas, disse Poirot suavemente, e, no entanto, não vejo nenhuma. Seus olhos se voltaram para as mãos largas de Tom. Estavam rachadas, com marcas escuras como carvão nas dobras, mas sem ferimentos. Voltamos à biblioteca. Finch enviou um guarda, recém-chegado, para vigiar a escada dos fundos. Poirot atravessou imediatamente para o escritório, como se um pensamento renovado tivesse guiado seus passos. Eu o acompanhei. Ele retirou o envelope do único cartão que escapara e leu, quase sem mover os lábios. O que quer que tivesse encontrado ali não o surpreendeu. Recolocou o papel no lugar, com os olhos meditativos, e olhou para a lareira. Você se lembra, perguntou-me ele suavemente, de que o pequeno relógio de bronze reclamava que queria ser dado corda? Sim, eu disse. Aconteceu. Não reclama agora, observou ele, e mostra a hora certa. Ele considerou isso. O leve gosto de conhaque, as cinzas que não caíram, a lareira sacudida e o estojo de joias vazio secando em um círculo de tempestade. Ordem, meu amigo, murmurou. Alguém arruma as coisas como um homem arruma uma escrivaninha que nunca usou. Finch reapareceu. Não há pedras no cajado, disse ele sucintamente, e ninguém tem acesso ao armário. Naturalmente, disse Poirot, não os encontraremos vasculhando, encontraremos perguntando à mente por que ela escolhe o guarda-chuva e não o bolso. E por quê? Questionou Finch. Por quê? Disse Poirot. O bolso já está cheio. Nós dois nos viramos ao ouvir um pequeno suspiro. Vinha de Lionel Greaves, que estava parado na porta, com um maço de anotações nas mãos, como se tivesse se lembrado de algo e não quisesse contar. Greaves estremeceu. Depois tentou sorrir. Eu? Foi só um susto bobo, disse ele. A gente fica assustado. A cabeça de Poirot inclinou-se, com um olhar compassivo e inflexível. Se me permite, Sr. Greaves, seus bolsos. Finch grunhiu em aprovação. Greaves corou, mas, com uma dignidade rígida, tirou do bolso um pesado molho de chaves, um caderno abarrotado de papéis e uma pequena caneta tinteiro. As chaves, 10 ou 12, estavam organizadas em sua caligrafia precisa. Para as despensas, o cofre de prata, os ferrolhos externos, disse Greaves, forçando-se a manter a firmeza. O Sr. Davenant me confiou a casa, não o escritório, acrescentou rapidamente. Nunca o escritório. Poirot tocou nos rótulos com o dedo. Você é o guardião da ordem, disse ele. Não é crime. Ele pesou o maço. Mas veja bem, este bolso não comportaria nem um estojo de joias. O olhar de Finch se aguçou. Difícil esconder um colar com esse peso todo, observou ele. Você entrava e saía do corredor.
Testava as portas, atendia o telefone. Tinha livre acesso a todo o lugar. Fiz o que me mandaram, disse Greaves, exaltado. Inspetor, se o senhor acha que... Acho que vou continuar pensando, respondeu Finch. Quais são os documentos? Contas da casa, disse Greaves. Mas seu olhar vacilou, e a mão de Poirot já estava, delicadamente, virando a primeira folha. Uma coluna organizada de números, saques e depósitos percorria a página. Na margem, uma data. Semana passada. Ao lado, duas palavras. Paxton estimativa. Uma estimativa? Finch atacou. Para fins de seguro, disse Greaves. O Sr. Davenant estava considerando colocar certos itens em uma cobertura separada. Ele mandou avaliar o colar. E contou a quem ele tinha feito isso? Perguntou Poirot. Só eu, disse Greaves. E a Sra. Mordaunt, acrescentou, após uma pausa. Ela sabe tudo o que importa. Poirot devolveu o livro. Merci. Ele se virou para a sala como se quisesse nos incluir a todos em uma única e amena repreensão. E agora as mãos. Por favor, não é indecente. É necessário. Ficamos de pé sob a lâmpada, uma a uma, e apresentamos nossos dedos ao seu escrutínio. Os dedos do Dr. Talbot estavam limpos, exceto por uma leve mancha de iodo nas cutículas. Os da Sra. Mordaunt estavam imaculados, as unhas parecendo pequenos martelos de juiz. Vivienne Sant. Claire mostrou meias-luas rosadas e perfeitas. Ela riu quando Poirot a examinou atentamente e disse: Sou culpada apenas de vaidade. Os dedos de Harbury eram quadrados e rombudos, com uma leve sombra de sujeira nas dobras. Os de Lydia eram pálidos, delicados, com uma pequena mancha na polpa do polegar, como se ela tivesse se apoiado em algo sujo de fuligem sem querer. Os de Greaves traziam tinta e o brilho de muita lavagem. Poirot não fez nenhum comentário. Apenas acenou com a cabeça, uma vez, como se uma frase em uma língua desconhecida tivesse lhe revelado uma palavra. Finch, impaciente com tal gramática, disse bruscamente: Senhor. Greaves, o senhor sabia do colar, o senhor tinha as chaves, o senhor teve a oportunidade. Por roubo, cuspiu Greaves. Não por assassinato. Talvez um fosse para esconder o outro, disse Finch. Eu vi isso. Você não verá isso aqui, disse Lydia de repente. Sua voz era firme. O Sr. Greaves tem muitos defeitos, mas ele não improvisa. Obrigado, disse Greaves, visivelmente abatido. Não é um elogio, respondeu ela. Poirot ergueu a mão. Não vamos nos precipitar. O colar desapareceu, sim, mas o escritório estava trancado. Há uma sequência para as coisas. Precisamos colocar elas em seus devidos lugares. Finch cruzou os braços. A sequência é bastante clara. Davenant morre sozinho, o ladrão entra sorrateiramente depois, com uma chave se não for a do escritório. Então é por outra passagem pega o prêmio. Esconde o mal, e nós o pegamos pelos bolsos cheios. Repletos de livros de contabilidade, murmurei. O volume é o que é, disse Finch. Sr. Greaves, peço que permaneça onde eu possa encontrá-lo. As caneleiras cederam. O olhar de Poirot voltou-se para a lareira. Ele entrou no escritório, deu corda ao relógio de bronze apenas um pouco só para testar e ouviu o seu tic-tac obediente. Ele não poderia tê-lo dado corda, disse para si mesmo, e, no entanto, está funcionando. Voltou-se. Inspetor, permita-me uma experiência. Finch, exasperado, mas não relutante, fez um gesto de concordância. Poirot abriu a porta do escritório até que ela emperrasse. Então, com uma longa chave de fenda de aço que carregava no bolso, deslizou a ferramenta pela fechadura e a manipulou delicadamente. Ouvimos a chave girar com um suspiro minúsculo e obsceno. Ele abriu a porta novamente. É possível trancar por fora, disse ele, com prática. Então, qualquer um com um fio inteligente, começou Finch. Ninguém, disse Poirot. Só alguém que conhecia a fechadura e queria que acreditássemos no impossível. Ele sorriu, sem qualquer afeto.
É um sentimento isso, uma estética. Que aponta para quem? Perguntou Finch. Ah, disse Poirot, para quem prefere o teatro ao roubo. Vivienne arqueou uma sobrancelha. Teatro é uma profissão, monsieur. Roubar é um passatempo. Garanto-lhe que mantenho minhas atividades distintas. Então estamos mais tranquilos, disse Poirot, sem demonstrar qualquer convicção. Ele se virou para Finch. Conceda-me mais 10 minutos. Deixaremos o jogo do Sr. Davenant continuar por mais um tempo. As pessoas se revelam quando pensam que a cortina ainda está aberta. Finch fingiu impaciência, mas abriu os braços. 10 minutos. Poirot voltou ao escritório e, com um cuidado que fez até o inspetor se conter, levantou a rolha do decantador e deixou o aroma fluir em sua direção. Franziu a testa, molhou um dedo em um copo limpo da bandeja e cheirou novamente. Em seguida, ergueu o copo de Davenant, respirou fundo uma vez e o pousou. Veja, inspetor, disse ele suavemente. O decantador é puro. O copo não. É a superfície do que ele bebeu que está adulterada. Com o quê? Perguntou. Finch. Um sonífero tem um odor desagradável clorofórmio. Cloral existem muitos soníferos, mas não é necessário nomeá-lo aqui. Ele tocou na garrafa que estava sobre a bandeja. E esta água? Ah, muito fraca, mas presente. Ele diluiu o conhaque e tomou com ele a gota que o faria dormir. Ele bateu na borda do copo. 2 anéis, um baixo, um mais alto. Ele completou o copo. Finch enfiou as mãos nos bolsos. Então, quem quer que tenha adulterado a garrafa térmica, fez isso aqui, não em seu santuário. Isso restringe nossa busca àqueles que viviam na época em que o café surgiu. Ou para aqueles que voltaram a ela, disse Poirot. A hora é longa quando é observada. Ele se virou, saiu para a biblioteca e deixou seus olhos repousarem por um instante em cada rosto. Há também isto, disse ele, e voltando à escrivaninha, ergueu o único cartão que havia pesado com o envelope. Não mostrou o roteiro. Leu com a simplicidade sem sotaque que pode tornar uma cantiga de ninar sinistra. Na minha última hora, colocaria minha casa em ordem. Daria corda aos relógios que se descuidaram, trancaria as portas que foram negligenciadas, colocaria cada chave em seu devido lugar e silenciaria as vozes. As mãos da Sra. Mordaunt, cuidadosamente cruzadas em seu colo, se apertaram. Greaves engoliu em seco. Harbury olhou para o fogo como se fosse um farol de porto. É uma questão de ordem, continuou Poirot com suavidade. E a ordem tem seus adeptos. Ele pousou o cartão novamente. Um de vocês não suporta um relógio que mente. Entre nossa primeira e nossa segunda entrada nesta sala, o pequeno relógio de bronze foi dado corda e acertado. Será que essa pessoa teria a gentileza de nos poupar o tempo? Houve um momento em que se podia ouvir a noite pressionando contra as janelas fechadas. Então a Sra. Mordaunt disse muito secamente. Eu dei corda nele. Finch levantou a cabeça. Quando, senhora? Quando os homens terminaram de arrombar a porta do meu irmão e o declará-lo morto, disse ela. Entrei novamente para ver que nada havia se deteriorado. O relógio estava tocando com aquela queixa vulgar. Eu o silenciei. Você alterou o ambiente, disse Finch. Eu insisti, respondeu ela. Ambrose não suportava nada que implorasse por atenção. Poirot inclinou a cabeça, como se concordasse com um princípio com o qual não discordava. E você não tocou em mais nada, nada que eu me lembre. Nem os copos, nem a tigela. Eu não sou uma empregada doméstica, Sr. Poirot, disse ela, com um desdém cansado. Finch se virou para Greaves. Você encheu a garrafa térmica esta tarde. Você era responsável pelas bandejas. Você tinha as chaves. Você sabia sobre o colar. E agora temos uma droga na água disponível para qualquer pessoa nesta sala quando o café chegou. Sr. Greaves, estou lhe advertindo formalmente. O senhor deverá permanecer na sala de estar sob a supervisão do policial até que eu diga o contrário. Greaves parecia doente. Inspetor, eu não toquei na água, disse ele.
A senhora Pettigrew lhe dirá: eu mandei Tom com a bandeja. A boca da senhora Pettigrew se contraiu num gesto de honestidade aceitável. Sim, Tom carregou. Da despensa para a biblioteca. Eu servi na cozinha, e já vivi o suficiente para saber distinguir um copo limpo de um sujo no escuro. Os olhos de Poirot se voltaram, inesperadamente, para a mão de Lydia Arkwright. O polegar pálido ainda ostentava aquela pequena marca roxa. Ele falou sem desviar o olhar. Mademoiselle, há pouco a senhora se apoiou em algo que lhe causou fuligem. Onde foi isso? A lareira, disse ela imediatamente. Nesta sala. Não está no estudo? Não, disse ela. Sua compostura não vacilou. Eu só entrei no escritório depois que a porta foi arrombada. E a água? Eu pedi, disse ela. Mudei de ideia. Bebi metade de um copo e o coloquei sobre a mesa de serviço. Não servi nada ao senhor Davenant. Quem fez isso? Disparou Finch. Ninguém respondeu. O riso de Vivienne desta vez foi suave e triste. Éramos todos atores no seu pequeno teatro, disse ela. Ninguém queria fazer o papel de criado. O olhar de Poirot voltou-se para o Dr. Talbot. Doutor, perdoe-me. Um sedativo em pequena dose tomado com álcool combinado com uma fraqueza cardíaca poderia ter sido esse pequeno empurrão? Pode ser, disse Talbot com cautela, mas não vou atestar a causa com base em uma simples suspeita. Farei um exame quando o seu inspetor permitir. Você vai executar isso, disse Finch. Imediatamente. Antes disso, interrompeu Poirot, um aviso. Quem quer que tenha colocado o colar no armário de guarda-chuvas, quer que os criados carreguem nossa suspeita. Quem quer que tenha trancado uma porta por fora, quer que nos surpreendamos. Quem quer que tenha dado corda a um relógio, quer que pensemos em virtude. Não gosto de ser alvo de suspeitas. No entanto, disse Finch, pretendo mandar vigiar o Sr. Greaves. Como quiser, respondeu Poirot. Olhou novamente para o cartão sobre a mesa e depois para a Sra. Mordaunt. Madame, a senhora silenciou o relógio. É uma coisa pequena, mas são as pequenas coisas que nos permitem mover coisas maiores. Imagino que você vai torcê-lo até que ele range, disse ela. Talvez, respondeu Poirot, ou até que abra. E então a campainha da frente tocou mais uma vez, longa e imperiosa, e o mordomo, após uma breve hesitação, foi atendê-la. O mordomo reapareceu com um jovem de casaco escuro como a chuva, o cabelo colado à testa e uma pasta de couro para despachos abraçada como se fosse um fogão. Ele piscou ao ver a assembleia, depois ao ver o distintivo de Finch, e engoliu em seco. Senhor Atherton, anunciou o mordomo, incomodado com a informalidade, do escritório de advocacia Burbage Atherton. Atherton fez uma reverência brusca. Peço desculpas pelo horário. Recebi ordens para entregar isto à meia-noite em ponto. Ele olhou em volta. Ao Sr. Davenant pessoalmente. A boca de Finch endureceu. Você vai me entregar isso. O Sr. Davenant está morto. Os olhos do jovem se arregalaram em um choque genuíno. Morto? Mas... Ele telefonou às 11h10 para confirmar a informação. Ele era preciso quanto ao horário. O olhar de Poirot se tornou mais penetrante. Tem certeza da hora, monsieur? Atherton corou. Nós carimbamos cada chamada. 11h10. Ele disse, tragam os jornais à meia-noite. Usem a entrada principal. As portas estarão trancadas. Toquem a campainha até que atendam. Verdadeiramente, sussurrou Poirot. Ele acenou com a cabeça para Finch. Veja bem, nossos intervalos. Eles tomam forma. Finch abriu a maleta com um estalo. Dentro havia um envelope lacrado e uma fina pasta de pergaminho. O envelope trazia uma caligrafia ousada, a ser aberto na presença dos presentes esta noite, sob minhas instruções. Ambrose Davenant. Finch rasgou-o com a brutalidade prática de sua profissão e abriu uma única folha. Ele leu e, em seguida, olhou para Harbury. Isso lhe diz respeito. Harbury não moveu o queixo. Tudo me preocupa esta noite. Finch leu em voz alta, memorando.
Minutas de resoluções para a dissolução da Davenant Harbury Shipping, a serem apresentadas ao Conselho amanhã, às 9 horas para votação imediata e transferência provisória do meu direito de voto para a CIRTA. Lydia Arkwright até a reconstituição. O Sr. Harbury deverá ser informado à meia-noite. A.D. Lydia emitiu um som baixo, menos que uma palavra. As narinas da Sra. Mordaunt dilataram-se e logo voltaram a ficar sérias. Os lábios de Greaves se moveram, calculando as consequências. Viviane olhou para Harbury como quem olha para uma aposta que, de repente, revela suas consequências. Harbury não mudou de cor. Pelo contrário, engordou. Rascunhos, disse ele. Rascunhos são pensamentos. Eles comprovam que um homem tinha a intenção de pensar. Atherton, ansioso por ser preciso, gaguejou. Há também um bilhete para o senhor. Davenant uma carta de apresentação pedindo-lhe que assine onde indicado para que possamos protocolar o documento o mais rápido possível. Está sem assinatura, é claro. Claro, disse Harbury. Poirot ficou em silêncio por um instante. Sua cabeça estava baixa, como se estivesse ouvindo outra conversa paralela à nossa. Então, inspetor, é como dissemos, o motivo do roubo torna-se, digamos, acompanhado. Ele se virou para Atherton. O senhor me perdoará. O senhor Davenant disse, por que à meia-noite? Ele disse, respondeu Atherton, que desejava um gesto. A última hora antes da morte, disse ele, e riu. Achei que fosse uma piada. Os olhos de Poirot se voltaram para o cartão sobre o Purazinha, mata-borrão, e retornaram. Talvez, disse ele. Talvez não. Finch dobrou o memorando e o guardou na pasta com um cuidado que não era respeito, mas sim vigilância. Atherton, o senhor continuará à disposição, disse ele. Mas não discuta esse assunto fora destas paredes. Inspetor, devo telefonar para o senhor Burbage. Você não vai, disse Finch, e o jovem se acalmou. O relógio de bronze sobre a lareira, recém dar corda com submissão, encostou seu pequeno martelo no sino e deu 12 badaladas precisas. Elas soaram, naquela sala onde jazia um morto e uma sociedade havia chegado ao fim, como a contagem de um truque. Meia-noite, sussurrou Vivienne. Ele estava quase apaixonado por ela. O doutor Talbot, que aguardava com a paciência inerente à sua profissão, pigarreou. Inspetor, com sua licença. Vá em frente, disse Finch. E você, Tom, fique de olho naquela escada dos fundos. Nos dispersamos aos poucos. Atherton foi conduzido a uma cadeira de canto pelo policial como um pacote à espera de um recibo. Lydia permaneceu imóvel. Seu rosto perdera a cor, mas não os contornos. Harbury aproximou-se dela com uma gentileza peculiar que eu não esperava dele. Se isso for verdade, disse ele, sem emitir um tom suave, você já sabia disso. Ela encontrou o olhar dele. Eu não sabia de nada. Você espera que eu acredite? Começou ele, e Poirot de repente se colocou entre eles com a facilidade de um homem que se coloca contra uma corrente de ar para fechar uma porta. Não espere nada, disse ele, com um tom agradável. Todos nós temos muitas expectativas, e elas são inimigas da justiça. Greaves dirigiu-se para a mesa de serviço, talvez por instinto, talvez porque os objetos inanimados da casa lhe fossem aliados. Estendeu a mão, hesitou e a retirou da garrafa como se lembrasse dela demasiado bem. Poirot, que observava tudo sem aparentemente prestar atenção, disse a Finch, 2 cordões formam um nó. Temos o do dinheiro e o do teatro. É sempre o terceiro, pequeno, que os aperta. Qual terceiro? Perguntou Finch. Aquilo que ainda não se anunciou, respondeu Poirot. Levantou a tampa do cesto de lixo junto à secretária com 2 dedos e espreitou lá dentro, meticuloso até com aquela pequena indignidade. Em breve virá. Veio como um grito do escritório, agudo e abrupto. Chegamos lá num instante, o inspetor à frente, Poirot firme e calmo. O Dr. Talbot se levantara do corpo e permanecia rígido, olhando para a própria mão como se ela o tivesse traído. Na palma da mão havia uma mancha escura. Sangue?
perguntou Finch. Não, disse Talbot. Sua voz era muito calma. Tinta fresca. Ele olhou para o punho de Davenant e depois para o mata-borrão. Uma pequena poça se formara onde não havia caneta. A própria caneta estava tampada e organizada em sua bandeja, e, no entanto, no dedo indicador direito do morto, uma gota ainda brilhava. Talbot encarou a mancha escura como se fosse uma acusação. Poirot estava ao seu lado num instante, delicado e grave. Não tocou na mão. Inclinou-se, observando o indicador do morto, depois o mata-borrão, onde uma pequena poça brilhava como um olho sombrio. De onde veio isso? Perguntou Finch. A caneta está tampada, eu disse inutilmente. E assim foi quando entramos, acrescentou Poirot. Notei isso porque me agradou que, nesta sala de exposição, houvesse pelo menos uma coisa guardada corretamente. Ele olhou para Talbot. Doutor, o senhor não mexeu em nada? Nada, disse Talbot. Examinei as pupilas, verifiquei a rigidez. Ele olhou novamente para a palma da mão, fez uma leve careta e tirou um lenço. Estava nele quando comecei. O olhar de Poirot deslizou para o tinteiro. Sua garganta de porcelana estava circundada por uma tinta preta fresca. Um fio de tinta se agarrava como uma promessa quebrada. Alguém molhou o dedo, disse ele. Não para escrever, não há nenhum vestígio no papel, mas para fazer uma marca. Depois, tocou o mata-borrão para remover o excesso. Uma mensagem final, disse Finch, com um ceticismo profissional que esperava ser justificado. Ele borra o dedo e tenta rabiscar o nome do seu assassino, mas morre cedo demais. Não, disse Poirot suavemente. O Sr. Davenant era muitas coisas. Melodramático. Sim, mas não fumava um charuto até virar cinzas de 3 polegadas. Não tampava a caneta como um escriturário. Não limpava o dedo como uma criança. E depois desabava sem perturbar um fio de cabelo. Esse é o teatro dos vivos, não dos moribundos. Então, de quem é o teatro? Disparou Finch. Poirot não respondeu diretamente. Levantou a moldura do mata-borrão com 2 dedos. Sua superfície não mostrava nada além daquela poça escura. Embaixo, jazia a folha de mata-borrão usada, levemente marcada com reflexos de palavras recentes. Ele a segurou contra a luz. O fantasma de tinta se revelou em traços invertidos. Uma frase aqui, um verso ali. Ele não leu em voz alta. Mas eu vi, ou pensei ter visto, uma curva e uma barra que poderiam ser um H, e abaixo, a longa cauda de um G. Ele pousou o objeto novamente, sem pressa. Não vamos purificar os fantasmas, disse ele. Mais tarde, com cuidado, vamos convidá-los a falar. Finch se virou para o médico. Você estava sozinho com ele agora há pouco. Liguei para você quando vi a mancha, respondeu Talbot muito calmo. Se eu quisesse escondê-la, poderia tê-la limpado. Nesta casa nunca se escolhem os disfarces óbvios, murmurou Poirot. Só os elegantes. A senhora Mordaunt surgiu na porta como uma pontuação cinzenta. Precisamos mesmo ficar aqui conversando com ele? Disse ela. Levem-no para o quarto dele, inspetor. O escritório dele não é um necrotério. Ainda não, disse Finch sucintamente. Doutor, o senhor fará o Blase-A exame aqui. Talbot assentiu uma vez, respirou fundo para se acalmar e abriu sua maleta. Finch observava, atento como um gato. Ali estavam os instrumentos de um homem cuidadoso. Estetoscópio, termômetro, um pequeno rolo de atadura, um frasco de sais de cheiro, um frasco de vidro âmbar com um rótulo de farmácia. O dedo de Finch foi até ele. O que é isso? Paraldeído, disse Talbot, para um paciente nervoso a caminho de casa. Cheire, se quiser. Não está no conhaque. Poirot ergueu o frasco, sentiu o cheiro e inclinou a cabeça. É exatamente o que diz ser, afirmou, e está lacrado. Finch grunhiu, decepcionado na mesma medida em que suspeitava. Muito bem, continue. Poirot deu um passo para o lado e dirigiu-se a Greaves, que pairava com a ansiedade de um lacaio e a culpa de um mordomo. Senhor, às 11h10,
Seu patrão telefonou para os advogados. O senhor estava na biblioteca. Ele telefonou desta sala? Sim, disse Greaves. Ele sempre usou o instrumento de estudo para os negócios. Então ele estava vivo e atento às 11h10, disse Poirot. O estrondo ocorreu perto da meia-noite. Nesse meio tempo ele ficou sentado, fumou, serviu bebida e morreu. No entanto, agora há tinta, que é recente apenas por alguns minutos. Portanto, foi adicionada desde a nossa primeira anotação. Quem entrou? Ele respondeu a si mesmo. Madame, quando a senhora silenciou o relógio. O médico, quando começou. O inspetor, quando cheirou o conhaque. Eu mesmo, 2 vezes. Mas quando Madame entrou, estávamos todos presentes. Teríamos visto uma mancha tão bonita. A tinta que vemos agora é desse pouco tempo. Você está insinuando, começou Finch. Estou apenas querendo dizer que quem ama a ordem também ama a aparência de ordem, disse Poirot, e que alguém, não contente com uma porta trancada e uma escotilha caída, pensou em providenciar para nós um último sinalzinho. Ele se virou para a escrivaninha, seus dedos meticulosos pairando sobre a pasta de pergaminho. Ambrose Davenant pretendia assinar esta noite. Não assinou. Há alguém nesta casa que queria que acreditássemos que ele quase assinou. Vivienne, agora pálida, disse. Por quê? Porque quase é uma palavra com muitos usos, respondeu Poirot. Quase herda, quase perdoa, quase condena. É a mais conveniente das verdades. Talbot pigarreou. Por favor, senhores, disse ele. Há achados que vocês gostariam de saber. Ele se inclinou para a frente, preciso e sem drama. Há um leve odor na boca, não de paraldeído, mas de cloral. As pupilas estão moderadamente contraídas. Os pulmões não apresentam alterações. Há uma leve contusão no osso occipital, sem fratura compatível com uma queda sobre o tapete. Não farei uma declaração formal sem análise, mas estou preparado para dizer o seguinte. Ele não morreu de apoplexia. Há todos os indícios de que um sedativo foi tomado pouco, antes da morte. Cloral, disse Finch. Na água. De alguma forma, disse Talbot. Não sei dizer se a dose sozinha o teria matado, mas o teria deixado muito quieto. Silêncio, disse Lydia suavemente, como se a palavra tivesse um tom íntimo. Os olhos de Poirot se voltaram para ela, depois para a tigela de cristal que fora o eixo do projeto de Davenant. As cartas dentro dela sussurraram novamente sob uma lufada de ar. Inspetora, disse ele, permitiria-me mais uma descortesia? Vamos esvaziar a tigela e ler o que a última hora significou para cada um de nós. Finch olhou fixamente. Com que propósito? Para ver quem fala com a meia-noite como se fosse um espelho, disse Poirot, e para descobrir se alguém escreveu antes de morrer aquilo que tentou falsificar depois. O inspetor hesitou, mas, com um encolher de ombros que cedia à curiosidade, fez um gesto de permissão. O espetáculo continuaria. Poirot inclinou a tigela e as cartas deslizaram para fora com um sussurro de papel, revelando segredos que encontravam o ar. Ele não as espalhou aleatoriamente. Separou-as pela tinta azul escura, marrom, o preto moderno e brilhante pela forma como cada uma havia sido dobrada, pela pressão da mão que deixava uma marca fantasma impressa na fibra. Pegou uma, cheirou-a e sorriu levemente. Lavanda, disse ele. Outra, tabaco. Uma terceira. Ah, nenhum perfume. Apenas o leve traço metálico que fica na caneta de um escriturário. Dispôs-as em 2 fileiras e olhou para nós. Leio apenas frases. Mantenham, por favor, seus rostos imóveis. Ele escolheu primeiro uma frase escrita com uma caligrafia grande e desinibida. Pagarei uma dívida que já dura há muito tempo, e se for preciso usar os punhos, que assim seja. O maxilar de Harbury se contraiu. Ninguém olhou para ele. Outra frase, delicadamente incisiva. Vista-se com elegância, jante sem pudor e perdoe meus inimigos com o flash de uma câmera. Vivienne inclinou a cabeça como se estivesse reconhecendo um elogio não totalmente merecido. Uma terceira ordem, concisa e precisa, conciliar as contas.
deixar a mesa em ordem para uma auditoria, não queimar nada que seja necessário e nada que não seja. Greaves encarou o tapete e mordeu o lábio. Poirot ergueu um cartão que de fato tinha um leve aroma de lavanda. Caminhe ao longo do rio e observe o reflexo das lâmpadas até que elas se apaguem. Ninguém o reivindicou. Os cílios de Vivienne se fecharam. A frase seguinte era esparsa, quase vazia. Durma. Ele olhou para o Dr. Talbot. A boca do médico se contraiu. Ele assentiu uma vez. Um roteiro firme e inflexível. Não escrevam cartas. Tranquem a casa. Certifiquem-se de que os empregados sejam pagos e dispensados. A expressão da Sra. Mordaunt não mudou, mas suas mãos cruzadas se achataram. Poirot deteve-se sobre uma das notas com a delicadeza de um músico. Toque o prelúdio que nunca terminei. Depois, conte a verdade à pessoa que a merece e que não vai gostar dela. Lídia não se mexeu, mas o tic-tac do relógio pareceu subitamente mais alto. Ele hesitou diante de outra, escrita em letras maiúsculas, como se para confundir a análise. Faça-o calar a boca. As palavras eram diretas e, à sua maneira, obscenas. Finch atacou. Quem escreveu isso? O anonimato é a regra, disse Poirot. Só a quebramos quando há necessidade. É uma necessidade, disse Finch, com um tom sombrio. Não, respondeu Poirot com muita delicadeza. Ainda não. Considere apenas a tinta. É o mesmo preto brilhante da mesa de estudos, e há uma mancha na borda, onde um dedo, talvez apressado, a girou antes de secar completamente. Nosso jogo foi escrito com uma caneta tinteiro que passou de mão em mão. Esta carta não foi escrita lá. Ele a colocou de lado, separada. Foi escrita depois. Ou pelo Sr. Davenant, que tinha a tigela, ou por alguém nesta sala que teve, por um breve instante, sua caneta. Um murmúrio nos percorreu. Sentiu o arrepio do teatro que ele havia prometido. Contem, disse ele então. Éramos. O quê? Aqueles que entregaram suas horas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele as tocou como um avarento toca moedas. Há também aquela que escapou para o tapete 8. Chego a 9. Sem contar o mestre de cerimônias. E ainda assim temos uma carta a menos do que deveríamos. A última hora de alguém foi removida. Por quem? Perguntou Finch. Pela pessoa que desejava controlar a história, disse Poirot. Ele tira uma hora, acrescenta outra. Ele acerta os relógios, ele tranca a porta, ele faz barulho, ele é o regisseur. Seus olhos se voltaram para a escotilha caída, para a cinza de charuto bem arrumada, para o pequeno relógio de bronze presunçoso. Inspetor, se o senhor prender o Sr. Greaves agora porque a hora dele remete a livros contábeis, estará fazendo um grande favor ao regisseur. Greaves emitiu um som que não era exatamente de gratidão, mas também não era de alívio. Finch corou, mas manteve sua posição. Então fale claramente. De quem é a hora que está faltando? Isso, disse Poirot. Ainda não digo, mas direi o seguinte. A hora que falta pertence a alguém que teme mais a sua versão escrita do que a sua versão interpretada. E a hora que a substitui, acalme-o, pertence a uma mente que pensa em essências. Não você, Harbury. Você pensa em golpes. Não você, madame. Você pensa em regras. Não você, Greaves. Você pensa em anotações. É alguém que pensa em silêncio. O rosto de Lídia empalideceu, mas ela não desviou o olhar. E se o cartão fosse meu? Perguntou ela. Então você teria escrito isso desde o início, disse Poirot, quase com tristeza. Você não disfarça quem você é. A risada de Vivienne ecoou e se interrompeu. Meu Deus, estamos sendo testados pelos nossos artigos de papelaria. Pela sua psicologia, corrigiu Poirot. Ele recolheu as cartas, guardou a carta ofensiva na bolsa e devolveu as outras à tigela. Por agora, manteremos o teatro fechado. O Dr. Talbot, que estava curvado novamente para realizar sua tarefa, endireitou-se. Inspetor, disse ele, tenho o que o senhor precisa para esta noite. Teremos certeza pela manhã.
Mas estou preparado para afirmar que a dose por si só não teria matado um homem saudável. Teria o acalmado, talvez o deixado mais lento, teria o tranquilizado. E o que fizeram os outros? Perguntou Finch. O olhar de Poirot percorreu por um breve instante o pesado cortador de papel sobre a mesa, e além dele, a trava da persiana e as cabeças dos parafusos intactas. Não foi um golpe, disse ele. Não foi uma facada. Foi uma escolha. Ele olhou para nós novamente e sua voz perdeu toda a ornamentação. Alguém nesta sala tirou de Ambrose Davenant não a sua vida, mas o seu livre-arbítrio, e por esse roubo a sua vida o seguiu. Saberemos quem foi quando encontrarmos a hora que falta. Então encontre, disse Finch irritado. Vamos fazer isso, disse Poirot. Primeiro, inspetor, o senhor manterá seus homens longe do escritório e de todas as escrivaninhas. E segundo, ele parou, virando a cabeça. Pelo corredor, vindo da direção da escada dos fundos, ouviu-se o arrastar de pés e o baque de um corpo contra a madeira. Um policial gritou. A casa pareceu inspirar profundamente, como se a tempestade tivesse entrado à força. O grito e o baque vieram da escada dos fundos, e Finch saiu correndo do escritório como um raio. Eu o segui com os outros em uma procissão desordenada. No patamar intermediário, o policial tinha um homem encurralado desajeitadamente contra o painel, um braço para trás. Era Greaves. Seu caderno estava aberto nos degraus. Suas chaves tilintavam como correntes, e do bolso do colete, parcialmente aberto pela confusão, vazava um brilho como a luz do inverno. Finch agarrou o objeto. Uma corda de pedras gotas de diamante com um brilho frio caiu em sua mão. Por um instante, ninguém disse nada. Vivienne levou a mão à garganta em admiração involuntária. Encontrado no bolso dele, senhor, disse o policial, ofegante. Ele estava indo para a cozinha, pelo que parecia, para fazer algo por eles. Greaves, achatado e acinzentado, emitiu um som que mal podia ser considerado fala. Eu pretendia colocá-los de volta, disse ele ofegante. Só que não estão lá. Muito bonito, disse Finch sombriamente. O senhor virá comigo, senhor. Greaves. Poirot chegara sem pressa. Não parecia surpreso, na verdade, parecia até um pouco triste. Não está aí, repetiu ele suavemente. Não está aí, meu pobre. Talvez no armário de guarda-chuvas, mas já o esperavam. Greaves fechou os olhos. Entrei em pânico, disse ele. Quando? Quando arrombamos a porta, vi que a maleta tinha sumido da escrivaninha, a tampa, embaixo dela. O Sr. Davenant deve ter. Ele sempre tocava e pesava as coisas. Ele a abriu. E então ele. Então todos olharam para ele, e não para o cômodo, e eu vi as pedras, meio derramadas, sob o mata-borrão, na sombra da lâmpada. Ele engoliu em seco. Eu as peguei. Deus me ajude, eu as peguei. Depois, escondi a maleta no armário dos fundos, para que vocês fossem atrás de um lacaio. Eu pretendia mover as pedras de novo. Mais seguro, queimar o caderno que... Ele interrompeu a frase. O caderno que registra os pequenos empréstimos que você fez a si mesmo, disse Poirot. As colunas não fechavam, não é? O rosto de Greaves se contorceu. Não era bonito de se ver. Ele descobriu isso esta tarde, sussurrou. Ele me disse que eu seria colocado em ordem amanhã. Demitido, acusado, arruinado. Eu pensei se ele ficasse quieto esta noite, se houvesse um escândalo, uma confusão se o conselho não se reunisse. Talvez houvesse tempo para reverter a situação. Silêncio, repetiu Poirot, muito suavemente. Você usou essa palavra quando eu sugeri o bolso. Você a escreveu também depois da morte com a tinta que você achava que transformaria um vício em um sentimento. Ele se virou para Finch. Inspetor, ele é o ladrão. Mas quanto à morte, espere antes de se congratular. Ele drogou a água, disparou Finch. Ele admite o pânico, ele admite o roubo. Ele teve todas as oportunidades com a bandeja. Greaves ergueu a cabeça. Não, disse ele. Havia por baixo da miséria um estranho orgulho.
Sou um covarde de certo tipo, inspetor, mas não sou um envenenador. Não toquei na água, não saberia o que usar. O doutor Talbot, que estava parado na porta, disse secamente: O cloral é bem conhecido até mesmo por leigos, Sr. Greaves. Talvez, respondeu Greaves, surpreendendo a todos com sua vivacidade. Mas não me aventurei nisso. Pergunte à Sra. Pettigrew se eu atravessei a cozinha dela depois que o café foi servido. A Sra. Pettigrew, forçada a ser novamente a consciência, respondeu por trás de nós, relutante e sincera. Ele não fez isso, disse ela. Ele mandou Tom. Eu servi. E Tom manteve-se fiel à passagem, rebateu Finch. Não estamos mais à porta da cozinha, disse Poirot, batendo palmas discretamente, como se estivesse reunindo uma turma indisciplinada. Venham, por favor, vamos terminar onde começamos no teatro. Ele nos guiou de volta à biblioteca e depois para o escritório, onde o relógio de bronze, envergonhado pela própria regularidade, tic-taqueava, sem ousar comentar. Ele ocupou seu lugar de costume junto à escrivaninha. Não se destacou. Falava como quem guarda livros em seus devidos lugares. Ambrose Davenant elaborou um plano, disse ele. Ele era o grande articulador. Dissolveria uma sociedade às 9 da manhã e transferiria o poder imediatamente daí à visita aos advogados à meia-noite. Trancou a porta para sua pequena apresentação e se acomodou com conhaque e um charuto. Então veio a intervenção de outro articulador. Seu dedo apontou para a garrafa. Alguém colocou na água uma pequena quantidade de cloral, uma pequena dose que não mataria um homem forte, mas o deixaria submisso. Essa pessoa não foi o Sr. Greaves. Seu talento não é para a química, mas para a adição, uma adição ruim. Também não foi o médico. Seu frasco permanece lacrado, e se ele tivesse a intenção de matar, não teria escolhido um método que deixa tantas dúvidas. Não foi Madame. Ela teria mandado o culpado para o quarto e o expulsado de casa. Não o teria acalmado. Não foi acertar. Arkwright. Ela é corajosa ao dizer a verdade, não ao adulterá-la. Não foi acertar. St. Clair. Ela gosta da aparência, sim, mas não dos meios. Então quem? Perguntou Finch. O olhar de Poirot se voltou para o homem, cujo maxilar permanecera firme diante da humilhação e da revelação. Monsieur Harbury. Os ombros de Harbury não se moveram. Apenas seus olhos mudaram. Bobagem, disse ele. Eu nunca toquei na bandeja. Você estava mais perto quando aconteceu, respondeu Poirot. Você serviu um conhaque, virou as costas, falou de comboios e dias de folga. Mas isso não é a prova. A prova é que, quando o estrondo aconteceu, você já estava na porta do escritório, com o ombro encostado nela. E depois, quando todos nós entrávamos e saíamos, você era o menos vigiado porque era o mais útil. Ah, esse é sempre o jeito dos fortes. A boca de Harbury se contorceu. É preciso força quando os homens perdem a cabeça. Exatamente, disse Poirot. Você não perde a cabeça, você a mantém e a usa. Você conhece um pequeno truque, com a chave qualquer marinheiro conhece, com um punção e paciência. Eu já vi. Você trancou a porta por fora para tornar isso impossível e provocou a queda antes de fazê-lo, com a escotilha que você havia empurrado antes. Veja, a meia-lua de poeira para fora, isso é do empurrão anterior, não da última queda. Então você se colocou como o socorrista, porque está no seu sangue. Você está contando uma história, não apresentando um argumento, disse Finch. Mas ele parecia desconfortável. A melhor parte de um caso é a história, disse Poirot, com voz muito suave. Mas se gosta dos detalhes, veja, inspetor, o memorando. Se fosse assinado esta noite e protocolado amanhã de manhã, seu controle estaria encerrado. O conselho veria a minuta às 9. Mas se esta noite houvesse uma morte, um escândalo, uma investigação, a reunião do conselho seria adiada, o controle permaneceria em disputa, a confiança não seria transferida, e você, que pensa em golpes, escolheu o golpe que não deixa marcas.
Ele tirou o único cartão ofensivo da sua carteira e o colocou onde pudéssemos ver as letras maiúsculas, a mancha na borda. Além disso, você não é homem de frases. Você é homem de ordens. Faça-o calar-se. Não, que haja paz, isso é da Madame. Não equilíbrio, isso é do Greaves. É a sua voz. Você escreveu isso aqui, nesta sala, depois que a porta foi arrombada, porque você viu a tigela e não resistiu à tentação de conduzir a cena ao seu desfecho. Harbury olhou para o cartão por um longo momento, então, inesperadamente riu. Não era um som agradável. Você acha que eu escreveria com a minha própria voz se quisesse enganá-lo? Não havia outra maneira, disse Poirot. Um homem pode disfarçar sua caligrafia, mas não pode disfarçar sua gramática. O riso de Harbury cessou. E quanto ao cloral? Disse ele. Prove. É algo que se guarda na despensa, respondeu Poirot. Um sonífero que um homem com dores de cabeça talvez guarde num armário. Algo que um sócio já viu e sabe. Você não tinha a ciência para calcular. Tinha a ousadia de ter esperança. Estava perto da bandeja. Teve a oportunidade quando estávamos todos alegremente teatrais e ninguém queria ser criado. Despejou um pouco na garrafa, não no decantador. Não se atreveu a adulterar o conhaque sagrado demais. Confiou que o Sr. Davenant, em seu amor pelas aparências, diluiria seu próprio conhaque com água e assim aceitaria seu presente. Ele aceitou. E então você fez da morte dele um palco. A Sra. Mordaunt, que se mantivera ereta como uma coluna durante todo o tempo, finalmente falou. E as joias? Se esse melodrama é tão perfeito, por que vocês não acusaram o Sr. Harbury de roubo, além de assassinato? Porque ele não roubou, disse Poirot simplesmente. Ele não se importa com bugigangas. Ele se importa com navios. Ele se importa com o controle. Ele empurrou uma escotilha, girou uma chave, escreveu 2 palavras e se achou muito realizado. Foi o Sr. Greaves quem não resistiu à tentação de pegar a fruta quando ela caiu. Greaves cobriu o rosto. Sou um ladrão, disse ele. Não sou um assassino. Poirot inclinou a cabeça, como se concedesse uma pequena clemência. Exatamente assim. A mandíbula de Finch se moveu durante todo o tempo com a desajeitada dificuldade de um homem que faz uma prisão contra seus instintos. É uma bela foto, senhor, Poirot, disse ele. Mas quadros são pendurados por pregos. Me dê uma. Poirot entregou-lhe 2 relógios. Levantou o pequeno relógio de bronze e segurou-o na palma da mão. A hora estava errada quando entramos. Agora está certa. Madame confessou que o deu corda. Um ato de ordem. Mas veja quando se o sacode assim, e assim o fez, um pouco de pó cai da base traseira, preto de carvão. Quem pegaria num relógio com carvão nos dedos? Nem Madame, nem eu, nem o doutor. É do homem que preparou o cenário e depois se apoiou na lareira, eis a mancha que acerta. Arkwright confessou ter encontrado. Ela é honesta. Ele fez barulho com a escotilha, varreu a lareira, depois tocou no relógio, na escrivaninha e no encosto da cadeira. Veja, inspetor, com a sua lupa, minúsculos pontos onde o polimento removeu a fuligem. Eles levam à porta. Finch se curvou, apertou os olhos e grunhiu. Continue. E a segunda, disse Poirot. Pegou novamente o mata-borrão e ergueu a folha de baixo contra a luz. Antes de morrer, o Sr. Davenant não deixou nenhuma marca. Depois alguém molhou o dedo e pensou em escrever, mas ele não o fez. Perdeu a coragem. O que ele fez, na verdade, foi tocar o mata-borrão, e então aqui, Poirot apontou, delicado como um joalheiro, uma minúscula impressão digital, parcial, em tinta, no canto inferior. Talvez não seja suficiente para a Scotland Yard. Mas eu vi esse mesmo espiral esta noite em um copo, em um decantador, em uma garrafa de conhaque que um homem esvaziou. A crista está quebrada no mesmo lugar onde há uma cicatriz antiga, a cicatriz de uma queimadura de corda, eu acho. Examinamos a mão de Harbury. Havia, bem visível quando alguém lhe mostrava,
uma antiga marca pálida que atravessava a ponta do seu dedo indicador. A expressão de Harbury não mudou. Você já criou a sua versão da história, disse ele novamente. E se você quer uma confissão para coroar a sua versão, vai esperar muito tempo. Finch deu um passo à frente. Não lhes pedirão borlas, disse ele. Apenas as mãos. Virou-se, com ar profissional, para seus homens. Harbury, prendo-o pelo assassinato de Ambrose Davenant. Sr. Lionel Greaves, prendo-o pelo roubo de um colar de diamantes. Ambos virão pacificamente. Harbury não resistiu. Estendeu os pulsos com um desprezo que dispensava palavras. Greaves desabou, como se lhe tivessem tirado o ar dos pulmões. A Sra. Mordaunt fechou os olhos por um instante e os abriu novamente, secos e firmes. Vivienne olhou para os homens caídos como quem olha para uma peça que terminara, bela e horrivelmente, tal como fora escrita. Lydia Arkwright estava de pé, com as mãos ao lado do corpo. Quando falou, dirigiu-se a Poirot. Não há lei. A transferência será confirmada? Perguntou. Ele não assinou. A ideia prevalecerá em espírito, disse Poirot suavemente, e, com a ajuda do bom advogado que aguarda ser informado, em termos legais, será suficiente para evitar o pior do que foi planejado contra o senhor. Há curadores. Há um testamento. Ele lançou um olhar para Atherton, que havia recuado como uma carta úmida. O senhor telefonará, monsieur. Agora o inspetor permitirá. Finch, que não era menos humano por ser um funcionário público, resmungou em concordância. Poirot recolocou o relógio de bronze, pegou o único cartão que tanto o ofendera e o guardou novamente no bolso. Olhou em volta do quarto para a organização que tanto se esforçara para conquistar. É uma coisa curiosa, disse ele, meio que para si mesmo. As pessoas que adoram ordem às vezes arrumam a vida como se fosse um papel fora do lugar. Estávamos muito cansados. A chuva tinha abrandado. O mordomo, com uma devoção que me comoveu absurdamente, reacendeu o fogo sem que lhe fosse pedido. Enquanto a polícia levava Harbury e Greaves embora e a casa começava a voltar ao normal, Lydia aproximou-se de Poirot e disse, em voz baixa, «Você não gosta das nossas encenações». «Desprezo o teatro ruim», respondeu ele, «a peça que engana». Mas mademoiselle esta não enganou completamente. Ela nos disse o que somos. «E o que somos nós?» perguntou ela. «Alguns de nós», disse ele gravemente, «somos corajosos o suficiente para escrever o que realmente queremos dizer em nossa última hora, e outros não. A escolha, ela sempre existe». Ele olhou para a porta por onde Harbury havia passado. A escolha do Sr. Davenant foi ser tão esperto que se esqueceu do perigo da própria esperteza. Ele criou um palco, uma cortina e uma plateia. Convidou o ator com a peça errada. Ela assentiu com a cabeça. «E você?» «Eu?» Ele sorriu, aquele sorriso pequeno e irônico que aparece e desaparece como um bom pensamento. «Prefiro um pequeno café, uma cadeira bem esticada e relógios que não precisam de mim. Venha, meu amigo», acrescentou. «Vamos antes que os relógios reclamem de novo». Ao sairmos para Grosvenor Square, a tempestade passada, as calçadas brilhando, senti o prédio atrás de nós recuar naquela distância peculiar que os teatros têm quando os deixamos mais perto do que parecem, e, no entanto, completamente distantes. Poirot subiu os degraus. 1, 2, com sua precisão impecável, e então, quando viramos para a esquina, disse, com uma satisfação que me surpreendeu, «É bom quando as pequenas células cinzentas podem dormir». «Dormir?» perguntei, pensando nas cartas, na água, na palavra que ecoara pela noite. «Sim», disse ele, «mas sem o cloral, meu amigo. Sempre sem o cloral».